Bom dia! Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dormiram bem? Como estão aí hoje, nesse dia maravilhoso? Hoje, 17 de abril de 2019, vamos iniciar nossa segunda aula. Oba! Adoro uma aula fresquinha diretamente para essa turma. E hoje nós vamos tratar das 3 ordens do amor, como foram chamadas inicialmente, ou leis da vida, como já são consideradas hoje. E quais são essas 3 leis, marido? A primeira lei que o Bert percebeu é a lei do pertencimento. Como definir essa lei? Quem pertence a um sistema pertence e ponto. E o mais importante é o ponto. E aí nós vamos chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui atrás, ó. Isso daqui mostra uma árvore genealógica, aonde está, digamos assim, os membros, é uma representação dos membros do nosso sistema familiar. No caso aqui, os ascendentes. Exatamente. Então, quem pertence ao nosso sistema familiar? Quem é que não pode ser excluído do nosso sistema familiar? Nenhum, né? Nossos pais. Imagine, ó, você tá aqui. Aqui estão os seus pais, os seus avós, aqui os bisavós, né? E aí por aí vai. Trisavós. Então, todos esses pertencem, mas também, se você for puxar aqui, ó, na linha dos pais, os irmãos dos pais também pertencem ao nosso sistema familiar, assim também como os nossos irmãos e o nosso parceiro e quem nós, né? A família que nós constituímos. Quem pertence a esse sistema familiar, essa grande família, não pode ser excluído. E se for excluído, o que acontece? Grandes tragédias. Observem que ontem nós falamos que 98% dos problemas de relacionamento tem a ver com postura interna. Geralmente essa postura interna no primeiro círculo que nós vamos falar adiante. E os emaranhamentos estão aqui para trás. Tem a ver com nossos ascendentes e principalmente aquele ascendente que se encontra excluído. Na verdade, que nós excluímos do nosso coração, porque ele não perde o pertencimento ao clã, porque isso é predeterminado por uma ordem superior, digamos assim. Falando em ordem... Pronto, vamos aqui seguir a ordem. Segunda lei, né? A lei da ordem. O ser é estruturado pelo tempo e definido pelo tempo. E por meio dele recebe seu posicionamento. Observa que nesse folder aqui anterior, havia também uma sequência lógica. Trisavô. Aqui, voltando, né? Voltando aqui, ó. Trisavô, aí bisavô, avô, pais, você. Existe uma ordem aqui. Então nós também não podemos ir contra essa ordem. Por exemplo... Imagina que aqui tem um problema de relacionamento entre nossos pais. Aqui eles brigam por causa de alguma coisa, mas isso acontece com o vizinho, não acontece na nossa família, né? Não, na nossa família ninguém briga não. Aí eu aqui, o pequeno, vou contra a ordem e vou procurar resolver essa questão aqui dos meus pais. Então o Bert percebeu que isso aqui é um movimento de contra a ordem, quando o pequeno vai resolver questões que não são da sua alçada. E esse movimento contra a ordem, ele pode acontecer de 2 maneiras. De uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. E como é que funciona isso? Consciente é esse exemplo que o Jacques deu. Quando a gente vê que os nossos pais não estão se relacionando bem, né, no nosso ponto de vista, a gente vai lá ensinar para eles como é que eles têm que se comportar. Isso vai trazer problemas para nós? Com certeza. Especialmente no nosso relacionamento de casal. E aí tem uma outra maneira que a gente também pode... Não, pode deixar aqui, que eu vou mostrar aqui. Que a gente também pode ir contra esse movimento aqui, de uma maneira inconsciente. Que é, por exemplo, quando os pais dos nossos pais, os nossos avós, morrem cedo. E aí o nosso pai ou a nossa mãe ficou órfão muito cedo. O que nós, enquanto crianças, fazemos? A gente pula no lugar do avô e quer cuidar do papai e da mamãe. Então isso é um movimento contra a ordem de uma forma inconsciente, mas isso também, apesar de ser inconsciente,
não retira, não nos livra das consequências do movimento de ir contra a ordem, não é verdade? Sim. Independente se nós somos convidados ou não a agir contra a ordem, nós teremos os efeitos disso na nossa vida. É igual a gente falou sobre a lei da gravidade. A gente conhecendo ela ou não, ela atua sobre o nosso corpo. A gente conhecendo essas leis ou não, elas também atuam sobre as nossas relações. Então, violou uma dessas leis, consequências para a nossa realidade, para o nosso contexto e para aqueles que vêm depois de nós. Terceira ordem. Terceira lei, a lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio é aqui, no relacionamento de casal. Ele tá falando baixo demais, gente. Eu tô falando aqui pra ele toda hora. Fala mais alto e ele não fala. Oh, meu Deus. Então, no relacionamento de casal, lá no seu local de trabalho, entre seus amigos, nós temos aí a lei do equilíbrio. E o que essa lei do equilíbrio diz? Que para que os relacionamentos tenham paz, para que eles deem certo, as nossas trocas precisam ser equilibradas. E o que significa isso? Traduz. Eu faço algo de bom para ela. O que eu tenho que fazer em seguida? E na verdade, isso é meio que intuitivo. Quando a gente recebe algo de bom, a gente sente uma pressão de devolver. Só que o detalhe dessa lei é que você tem que devolver um pouquinho a mais. Aí o outro também recebe, sente uma pressão de devolver um pouco a mais, e assim a nossa troca ela vai só crescendo. Mas existe a outra face do equilíbrio. E essa é a que gera muitas confusões aí de entendimento. Eu faço algo que magoa ela, algo de ruim. E agora? E aí agora? O que eu faço? Vai me perdoar? Sabe por que confunde essa parte? Porque a gente está acostumado com uma frase bíblica que diz que a gente precisa dar outra face. Mas a minha mãe me deu um entendimento muito interessante acerca dessa questão de dar outra face. Ela falou assim, minha filha, não é você levar um tapa na cara e dar o outro lado da sua cara para levar um tapa, não. É você mostrar a outra face de como as coisas podem ser feitas. De como o relacionamento pode seguir a partir daquela primeira ofensa, digamos assim. Não é você ir lá e deixar que alguém bata na sua cara de novo, não. Compreende? Então, esse entendimento da mamãe me ajudou muito a somar nessa questão do equilíbrio, quando é para equilibrar para o menos. Então, aqui ela precisa também equilibrar para o menos. Porque, pensa bem, se eu firo ela precisa também me ferir. E por que eu preciso dar o troco? Só que o detalhe daqui, o troco é um pouquinho a menos. Porque se ele faz algo que me fere, e aí eu digo assim, opa, ele me feriu, pois agora ele vai ver, eu vou acabar com a raça dele. Aí dou o troco assim 3 vezes mais do que o que ele me ofendeu. Vai dar certo? Não, porque o troco aqui é desproporcional. O troco tem que ser um pouquinho a menos. Então, para o positivo, você equilibra um pouco a mais. Para o negativo, um pouco a menos. Aí você pode estar dizendo assim, Maria, Jacques, como é que eu vou saber que tanto que eu tenho que dar o troco? Olha só, o marido é seu, a esposa é sua, a namorada é seu. Ninguém melhor do que você para saber qual é a colher de medida que você tem para equilibrar isso daí. Mas também, pessoal, existe uma outra maneira de equilibrar quando o outro nos fere. Tem a compensação. E como se dá essa compensação? Será que dá tempo de contar uma história prática sobre compensação? Tem que ser ligeiro, porque o vídeo já está ficando grande. Um amigo meu traiu a esposa, certo? E aí ela não queria dar o troco de nenhuma forma. Então ela comprou um carro zero, entregou os boletos para ele realizar o pagamento. Claro, ele mudou o comportamento em relação àquela atitude, mas a partir disso ela aceitou um presente como compensação. Vocês acham que equilibrou? Para cada pessoa, igual a gente falou antes, eu falei, tem uma colher de medida.
para ela ir lá e comprar esse carro e dar para ele pagar, eles tinham dinheiro, né? Podiam fazer isso. Então foi uma forma que ela ficou satisfeita, falou, opa, peraí, aqui tá equilibrado, tá bacana, a gente pode recomeçar. E por que também que a gente equilibra pro menos? Porque a gente diz pro outro, olha, seu desgraçado, você me feriu, mas eu quero ficar com você. Então eu dou o troco porque assim eu também me torno culpada igual você. E aí dois culpados têm a chance de retomarem essa relação. Porque se ele me fere, eu fico muito inocente, né? Eu fico aqui, anjo. Ele muito culpado, aqui embaixo. O que acontece? A gente se distancia. E aí a relação acaba. Certo? Por hoje É isso. Qualquer questionamento, mandem lá no nosso grupo de percepções que a gente vai estar no ar para vocês até às 22 horas. um abraço, pessoal, e até breve. Um beijo!